Então, boa noite para quem está chegando, boa noite a todos os amigos, a todos os colegas, a todos os professores, a todas as famílias, a todas as pessoas, né, que estão aqui um pouquinho com a gente, aqui um pouquinho conosco. Esse é o segundo encontro, então, promovido pela EcoTimber Kids. Mas vou deixar para que o Rodrigo apresente um pouquinho da empresa EcoTimber Kids, né? Porque senão eu começo a falar e vou falando. E essa live é Tudo de bom? três, né? É verdade, né, Bárbara? Obrigado. Bom, parabéns de novo, né, Bárbara, por mediar e por nos ajudar sempre a promover as lives todos os meses. Marina, obrigado de coração por estar participando dessa live, muito importante sua presença. A gente acredita que realmente ela vai ser muito proveitosa em todos os sentidos, né? Tanto para a população infantil, para os pais, para professores, né? Para pessoas interessadas na abordagem, no caso, montessoriana, e vai ser proveitosa para todo mundo, né? O nosso intuito é que todos os meses a gente esteja trazendo novidades na área educacional. Nós aproveitamos essa semana como a semana do brincar em todo mundo, né, na verdade, e para trazer essa live tão importante, né? A EcoTimber, de novo, é uma empresa de Torres, do Rio Grande do Sul. Nós trabalhamos principalmente com mobiliário e brinquedos pedagógicos. Então, passo a palavra para você, Bárbara, para a gente começar esse bate-papo legal com a Marina aí. Uhum. Então, né, esse convite também, ele vem um convite de uma forma, assim, de uma parceria muito importante que nós realizamos também nessa semana, né? A Marina aí é uma parceira, uma arquiteta também, uma arquiteta das infâncias, que vem se comprometendo cada vez mais em pensar uma educação de qualidade para as crianças. E não é à toa que esse encontro também aconteceu nessa semana, onde nós estamos, então, celebrando a Semana Mundial do Brincar. É uma semana que, então, ela é uma campanha, na verdade, promovida pela Aliança pela Infância. A Aliança pela Infância é uma organização mundial que está instituída em vários países, né? No Brasil, ela, então, veio em 2001 e nós estamos, então, na 12ª edição da Semana Mundial do Brincar no Brasil. E cada ano, a Aliança pela Infância, então, conforme o contexto, então, vem organizando um tema, uma temática. A temática, ela também vem como uma forma de nós refletirmos, pensarmos, né, e nos aprofundarmos um pouquinho a mais sobre essa cultura, a cultura das crianças, como uma forma de valorização, né, e uma forma também de valorizar os direitos das crianças, o direito de terem as suas infâncias, porque a criança sempre vai existir na sociedade, mas porque tem criança não significa que toda criança tenha a sua infância. Então, essa reflexão e essa sensibilização vem exatamente para isso, né? Para que a gente cuide, se comprometa cada vez mais com essas crianças, valorize e zele pelo seu direito de viver, né, a sua infância de uma forma plena. Então, para esse bate-papo hoje, a gente traz, então, uma especialista, né, que vem se especializando cada vez mais, e nada como a prática, o cotidiano, né, Marina? Para que nos traga, some as experiências, então, de viver o cotidiano com essas crianças. Nina, eu vou deixar ela fazer a apresentação dela, né? Mas ela, então, vem hoje nos compartilhar um pouco dessa trajetória montessoriana que ela está construindo aqui no município, né? No município de Torres. Marina, passo a palavra para ti fazer a tua apresentação, apresentar um pouquinho dessa proposta, um pouquinho dessa casa que antes de escola leva o nome casa, né? E o tema da Semana da Infância, da Semana Mundial, são as casinhas das infâncias. Então, o próprio nome da escola leva esse nome. Então, passo a palavra para que tu faça essa apresentação, né, maravilhosa desse projeto, dessa casa-escola. Que bom. Então, obrigado, né, a Bárbara, ao Rodrigo, por esse convite. É muito gratificante estar aqui podendo falar um pouco sobre a infância, sobre o brincar, né, essa construção em Montessori também, que é uma construção que... Então, muito obrigada, né, Bárbara, muito obrigada, Rodrigo, pelo convite. A Casa Escola Montessori de Torres, né, que a gente chama, ela surgiu, assim, um desejo no meu coração de uma educação diferente, né?
E como que surgiu a escolha do método, né? Então, eu trabalhei alguns anos em uma escola tradicional. E eu me sentia um tanto quanto deslocada dentro de uma sala de aula tradicional. Eu me sentia, assim, um pouco fora da caixa, né? A minha maneira de lidar com as crianças, a minha maneira de observar, não condizia muitas vezes com a realidade da escola. As coisas que eu queria proporcionar, né, o tempo das atividades não condiziam com a rotina de uma escola tradicional, né? Então, quando eu realizei minha formação pedagógica, durante a minha formação pedagógica, pela faculdade, a UBRA, né, nós fomos visitar a Escola Querência, que é uma escola Waldorf em Porto Alegre. Não sei se a Bárbara conhece ou se o Rodrigo conhece, mas é uma escola, e aí eu pude ter pela primeira vez o contato com uma metodologia diferente, que é a Waldorf, né? E aí, então, eu me encantei. Eu digo, nossa, tem algo diferente, né? E aí, terminando a faculdade, então, eu fui, né, buscar esse curso para fazer essa formação Waldorf. E é um curso mais difícil de ser realizado, ele é mais caro. Para te ter uma escola Waldorf é um pouquinho mais difícil, né, do que ter uma escola montessoriana. E aí, então, eu me deparei com um curso em Florianópolis, né, no Senge, no Menino Jesus, que tem há mais de 50 anos, a escola ali em Florianópolis. E me julguei, né? Fui pela primeira vez, fiquei longe de casa, assim, né? Depois de casada. Fiquei uma semana lá dormindo, lá na escola, tendo essa vivência. E, assim, o que eu posso dizer, assim, que foi uma transformação. Foi um divisor de águas, né? Na minha carreira, em toda a minha direção. Porque eu tinha vontade de abrir uma escola diferente já, mas eu não tinha essa direção do que era de fato que eu queria, né? Então, eu me apaixonei pela escola montessoriana, me apaixonei pelo método e poder observar a professora, de não ouvir a voz da professora na sala de aula conversando com as crianças, de não ver aquela coisa da escola tradicional, que muitas vezes o professor precisa estar o tempo todo interferindo, o tempo todo dizendo o que fazer, né? E só observar as crianças livremente na sala, tranquilas, sem ouvir a voz do professor, aquilo ali eu chorei na hora, literalmente eu chorei, assim. Eu disse, meu Deus, é possível. Eu não tô errada, é possível, né? E aí, então, junto com meu esposo, a gente foi sonhando, foi sonhando, foi sonhando. Durante a pandemia, fomos procurando uma casa que fosse adequada, né? Com espaço. E remetesse, né? A Bárbara sabe disso, até levei a Bárbara e a Monita uma outra casa que não ia dar certo, mas a gente estava tão ansiosos para ter esse espaço. E aí foi tudo no tempo certo, né? Nós encontramos a casa, né, que vocês conhecem, que é uma casa, assim, parece que foi uma casa feita para ser uma escola antiga, né? E aí esse sonho está acontecendo. Esse sonho está acontecendo e o pouco que nós temos, o pouco que nós estamos construindo já faz uma diferença tão grande na vida das crianças que nós estamos recebendo que é encantador. É encantador. Vou deixar a próxima pergunta para a Bárbara. Oi, Marina. Deixa eu te perguntar, fazer uma pergunta, vou cortar a Bárbara aqui, né? Muito legal a tua história, eu acho que é impressionante realmente, eu pude visitar a tua escola várias vezes, né? E o ambiente, né, é muito aconchegador, a gente vê realmente as crianças brincando sem o professor estar ditando regras, digamos assim, em cima delas, então elas aprendem brincando, né? Que é uma filosofia muito, muito bonita e muito boa de educação. Agora, uma pergunta para você, né? Talvez para a gente ponderar um pouco, muitas pessoas hoje, talvez a nível Brasil, ainda não conhecem muito, né? O que é o Montessori, né? Se a gente começar lá da raiz um pouco mais, aonde que essa linha de educação influencia a criança de maneira positiva e qual que é o maior diferencial dessa linha de educação, digamos assim? Bom, assim como o Pickler, né, o método Pickler foi criado e desenvolvido por uma médica, né, a metodologia montessoriana também foi, né, pela Maria Montessori, que foi uma médica na Itália. E ela começou observando as crianças, né? Ela começou observando que essas crianças precisavam de algo, se essas crianças que estavam lá nesse ambiente, não tinha nada, numa sala que não tinham nada, estavam passivas. Ela disse, opa, eu vou preparar um ambiente para essas crianças, né? Então, a principal diferença é que os pais, que as famílias veem, que as escolas falam muito, é a questão da liberdade, da autonomia, que a criança ela é o centro da aprendizagem. Toda aprendizagem inicia pela criança, né? Então,
fala muito assim desse ambiente preparado que essa crescer. Né? Ao invés, então, da gente ficar todo dia, a todo momento, buscando conduzir essa criança, nós preparamos o ambiente para que ela possa explorar com liberdade, autonomia, né? Também com respeito e com ordem, né? Nesse espaço que é dela, que foi pensado para ela. Né? Então, geralmente essas crianças elas têm essa característica, elas são crianças mais criadoras, mais livres, elas têm um senso de responsabilidade maior, elas desenvolvem essa autonomia, né? Esse desejo de criar, de ir, elas não têm tanto medo quanto às vezes uma criança de uma escola tradicional teria, né? De ir, de buscar, né? É um Sim. método científico, né? Eu acho que é sensacional o que você falou realmente, que é uma maneira diferente de aprender, né? Como você falou, a criança vai aprendendo com os próprios erros e acertos, se desenvolvendo, criando mais autonomia, criando mais confiança, autoestima e assim por diante, né? Mas, assim, na hora de montar uma escola montessoriana, por exemplo, quais que foram os maiores desafios que você encontrou pela frente, né? Quais que foram, de repente, as maiores dificuldades que você teve nesse momento e como que você ponderou essas escolhas, de repente, de materiais ou escolhas de espaço, a escolha de supervisão das crianças, como que foi a sua análise desses fatores? Então, a maior dificuldade, né, quando tu vai abrir uma escola, acredito que seja o ambiente, né? Eu olhei muitas casas, nós estávamos buscando um espaço que fosse amplo, porque a escola montessoriana ela tem que ter ela prevê o dobro de espaço para a criança do que é o método tradicional. O método tradicional prevê 1,5 m por criança. A escola montessoriana ela prevê 3 metros, porque a criança ela não fica parada, ela se movimenta. Né? Então, assim, acho que uma casa que fosse adequada, né, até nós podermos construir, ou né, um dia podermos ter um espaço que é nosso, né, foi um maior desafio, mas nós encontramos. Outro maior desafio é a questão do profissional preparado, do adulto preparado, né? Porque para ser um educador montessoriano leva tempo, né? Tem que fazer os cursos, tem que fazer as formações, né? Então, hoje eu conto com 2 professoras, né, os auxiliares, as estagiárias, e estamos, né, trazendo uma profissional de São Paulo que já tem também experiência com escolas montessorianas, já tem formação também, né? Então, eu acredito que a vinda dela vai agregar muito na nossa escola, porque, de fato, em Torres, as pessoas assim, ainda não são fechadas para o método, né? A própria universidade pensava muito pouco sobre essas metodologias que fizeram grandes transformações que fazem até hoje na vida da criança, né? Que são as metodologias que a gente conhece, a Reggio Emilia, a Amy Pickler, a Maria Montessori, né? Então, eu acho que acho que a gente tem que trazer isso para a nossa cidade, tem que trazer isso cada vez mais, né? E acho que essa é a grande dificuldade das pessoas compreender esse novo tempo que a gente está vivendo, porque a metodologia montessoriana ela casa muito com a disciplina positiva, né? Que está sendo falado muito hoje, que os pais estão aprendendo como lidar com a criança de uma maneira positiva, essa educação. Só que isso já existia muito tempo atrás, né? Se a gente for pegar os livros de Maria Montessori, ela fala muito disso, do respeito com a criança, hoje, agora eu estava lendo, Bárbara, e eu vi que, na verdade, a formação que eu fiz ali de 0 a 3 fala muito ali de como tratar o bebê, conversar com o bebê, não tomar nenhuma atitude brusca. Isso tudo é uma desconstrução daquilo que nós adultos fizemos, porque a gente tem que parar, descer e respeitar a criança. Né? Entender que ela é um ser humano, entender que ela tem vontade, que ela tem desejo. Então, temos que validar esse sentimento da criança. Tá? E eu acho que isso é o mais difícil, assim, no construir uma escola montessoriana, o espaço e o adulto preparado. O adulto acalmado, o adulto que deseja buscar isso como uma filosofia de vida, né? Porque não adianta a gente ser algo só lá dentro da escola e não ser isso na nossa vida, né? Então, é o difícil, assim, eu acho que é o mais difícil, essa transformação interior do adulto. Legal. Marina, posso, Rodrigo? Na verdade, é muito bom ouvir, né? E ouvir, não só ouvir, mas é a reflexão. Porque, na verdade, a gente está falando de um método que foi criado, o quê? Já tem uns 100 anos, né? Porque se a gente para olhar a história, tanto da Amy Pickler, né, quanto de Maria Montessori,
que foram mulheres muito à frente do seu tempo e foram pioneiras, né? Porque a Maria Montessori, se eu não me engano, ela foi a primeira médica formada, médica na Itália. E ela traz muito essa questão da educação como um processo cósmico, da educação como um processo de relação com a natureza e com o universo. Então, eu queria assim que tu explicasse, falasse um pouquinho então para nós sobre o que é então um método, né? O que é uma metodologia, o que é um método montessoriano, né? Porque diferentemente de outras abordagens que tratam como abordagem, que tratam, né? E dentro do método montessoriano tu traz assim essa questão da filosofia como uma filosofia de vida. Então, por que seria um método? Ele é um método porque ele tem pontos específicos, né? Ele tem uma maneira de apresentar para a criança, ele tem uma maneira de receber a criança, ele tem uma maneira de preparar o espaço para a criança. Então, tudo que tem algo estabelecido, ele é um método de fazer. Então, por exemplo, lá na escola, existem 6 pilares do montessoriano que eu vou falar um pouquinho para vocês, né? O primeiro é a autoeducação. A autoeducação, o que a gente faz? A gente respeita cada criança e a gente entende que ela já tem esse desejo inato de aprender, né? Então, desde a barriga da mãe, a gente vai conversando com o bebê, a gente vai conversando. Quando a criança nasce, de repente, a gente acha que a gente não tem que conversar, que o bebê não entende. Você quer nos orientar que a gente conversa desde a barriga, né? Então, essa autoeducação é o quê? Entender que a criança traz uma carga, ela traz uma história consigo. Cada família é diferente. E cada criança tem o seu ritmo de aprendizado e tem um desejo no interior dela de aprender, e não é igual aos outros, né? Então, um dos pilares montessorianos é essa autoeducação, que parte do desejo da criança de aprender, né? Outra coisa também que é outro pilar montessoriano é a educação como ciência, né? Que é entender o processo de cada indivíduo. É exatamente isso do ponto anterior também. Entender que cada indivíduo tem uma história, traz uma bagagem, cada família é diferente. Como eu vou tratar, né, as 15 crianças de uma sala de uma maneira igual, né? Se as vivências em casa, as construções são diferentes, né? Então, às vezes, a gente tem sucesso com alguns e não tem com outros. Por quê? Né? E eu tinha muito esse olhar, né, de, não deu certo essa maneira que eu expliquei. Opa, tem que ver outro caminho que eu possa explicar, porque não está errado a criança não compreender de um jeito só. É o pedagogo que tem que conseguir ter essa faceta de várias maneiras de explicar para várias crianças diferentes, né? Então, isso também é a educação como ciência, que é um pilar montessoriano, né? Outra questão é a educação cósmica, Bárbara, que tu falou, né? Que é muito lindo no método montessoriano, né? Que ajuda a criança a compreender o sentido de mundo, né? Cosmos, a entender que tudo tem uma ordem, que tudo tem um porquê, né? Que tudo tem um motivo, que as coisas acontecem perfeitamente, né? Então, a criança ela passa a ter um senso de noção muito maior do mundo, né? Ela acaba tendo essa visão maior de mundo, de que tudo coopera, sabe? Que não é assim coisas isoladas. Então, tudo funciona transdisciplinarmente, não é nem interdisciplinarmente, é transdisciplinarmente, porque um assunto vai integrando no outro, né? Porque daí a criança consegue ter essa visão de mundo, ao invés de ter só o conhecimento isolado, né? E isso é a educação cósmica. Outro ponto, 6 pilares, né, da educação montessoriana é o ambiente preparado, né? Então, quando a gente vai receber um bebê na nossa casa, a gente prepara esse quarto. Só que às vezes a gente prepara esse ambiente, esse quarto, para receber essa criança na visão do adulto, né? Então a gente passa o quê quando a gente conhece o método montessoriano? A gente passa a olhar na visão da criança, do bebê, né? Então é isso, é sentar-se às vezes no chão e observar o ambiente, pensar como eu posso melhorar esse ambiente para a criança, para receber essa criança, né? E aí fala muito dos móveis na altura da criança, né? A Maria Montessori ela falava muito da cama baixa para que a criança possa subir, descer, além dos riscos que o berço traz, né? Da queda. Só que são coisas que a gente às vezes não compreende porque não estudou, não vê, ninguém nos fala, né? São coisas que a gente vai surgindo, né? Graças a Deus hoje tem o Instagram, tem o YouTube, tem informação, tem muito educador, né? Nessa área e a gente pode ir aprendendo.
Então, um ambiente preparado para a criança, para ela. Então, a escola montessoriana, ela é pensada para a criança, né? Desde um quadro colocado na parede, Rodrigo. Quando tu vai entrar numa casa de um adulto, o quadro é em cima, mas a escola é para a criança. Às vezes muitas escolas pensam em agradar os pais, né? Ah, eu vou botar isso aqui porque o pai vai chegar, vai ficar mais bonito. E acho que essa diferença que eu aprendi muito com o método Montessori é o quê? O nosso cliente é a criança, o método ele é para a criança. Eu penso no móvel, como que vai ser que a criança vai usar aquele móvel? Eu penso, tudo que a gente pensa na escola montessoriana é para favorecer a autonomia, para que cada vez menos ela precise do professor, né? Então, eu falei para ti da torre, né, que a gente está conversando da torre de aprendizagem, tudo tem que ser pensado dessa maneira, né? Em proporcionar a autonomia da criança para que ela cada vez menos precise do adulto, né? Que o adulto ele possa cada vez mais se afastar e só observar a criança. E um último ponto, né, além da criança equilibrada e o adulto preparado. Então, esse conjunto, né, de coisas, do ambiente preparado, né, desse método que é preparado com respeito para a criança se ensina, vai produzir uma criança equilibrada, né, uma criança que pode expor o seu sentimento, que pode escolher aquilo que ela quer fazer. Não quer dizer que essa criança ela não vai ter disciplina, ela nunca vai receber um não na escola. Às vezes os pais pensam isso, né? Nossa, meu filho vai chegar lá, não tem regra. Tem, porque assim, a liberdade ela caminha junto com a disciplina, né, com a ordem. E essa semana a gente estava escutando isso na live do Gabriel Salomão, né? Quanto mais ordem, mais disciplina, mais liberdade. Mais livre a criança vai poder ser. Quanto mais ela, por exemplo, pega um material, trabalha e devolve, menos o professor vai interferir, né? Menos o professor vai precisar chegar nela. Então, é um método, sim, né? É isso que difere. Ele tem uma maneira de falar com a criança, de olhar nos olhos, né? De atender a criança que vem até ti, né? Às vezes a gente está ansioso querendo controlar tudo e aí a gente percebe que a gente não consegue. Então, a gente atende uma criança de cada vez, a necessidade de uma criança de cada vez. Né? E a gente percebe que cada vez menos essa criança vai precisando de nós, cada vez mais ela vai buscando essas alternativas no ambiente, na natureza. Lindo, é lindo isso. É lindo de parar, sentar numa sala montessoriana e observar. Legal. O Marina, a questão da Torre Montessori, né? O pessoal ainda não sabe, mas a EcoTimber está lançando uma torre montessoriana. A gente espera, né, já está promovendo ela na semana que vem no nosso site, no canal do YouTube e no Instagram também. Então, continuem ligados, né, para vocês que estão sempre acompanhando a EcoTimber e o lançamento de novos produtos, que a gente vai estar tendo a Torre Montessori, que já foi aí aprovada também pelo filho da Marina e pela Marina, né? Então, a gente trabalhou bastante para conseguir trazer mais um brinquedo imobiliário de qualidade para o mercado brasileiro. Mas continuando o nosso bate-papo, né, Marina? Eu acho que uma coisa que sempre talvez os pais estejam se perguntando hoje, assistindo essa live, né, tirando a escola, né? Eu já levo minha criança, meu filho para uma escola montessoriana, digamos assim. O que mais que eu posso fazer, de repente, dentro da minha casa para trazer o Montessori dentro da minha casa? Né? Você, como uma pessoa formada, né, nessa área montessoriana, o que de repente, 3 conselhos para os pais e para as mães, né, que estão em casa, o que poderia ser feito dentro de casa, dentro do lar, para levar um pouquinho dessa escola para dentro de casa? Então, antes de tudo, né, é o adulto se preparar, né? Ele estudar, o pai estudar sobre o método, conhecer, né, como que funciona, porque quando vê vai tomar algumas atitudes dentro de casa, mas não vai conseguir respeitar, né, a criança quando ela for usar esse espaço, né? E ontem nós recebemos na escola 2 pais, né, com uma criança para visitar. E durante o processo de mostrar a escola, assim, eu fui falando, foi surgindo. E aquilo foi me renovando, sabe? Porque tem pais que se abrem para receber aquilo, né? Tem pais que se fecham, não compreendem. E essa família se abriu, se encantou, né? E aí a mãe foi me perguntando algumas coisas, né, a respeito de casa. E aí ela viu que tinha frutas em cima da mesa, né? E eu disse assim, olha, aqui as crianças comem fruta a hora que elas querem. Elas, mas sim, uma criança que chega nos primeiros dias, ela quer comer, comer, comer,
porque ela não tem aquilo à disposição dela. Então, agora na escola ela tem. Então entra o processo da educação. Olha, as frutas estão disponíveis para você, mas você come quando você tem fome. E se você pegar, você deve comer, né? Não deve só dar uma mordida e largar, né? Então esse é o processo da educação. E aí a mãe disse, nossa, eu boto tudo no alto para o meu filho não pegar, não cansar, porque, né? Eu digo, é fácil. É fácil a gente simplesmente tirar tudo. O difícil é tu ensinar. Porque o ensinar, o educar leva tempo. Precisa de paciência. Precisa, né, principalmente de tempo, que hoje é uma coisa que as pessoas não têm, né? Então, uma dica para os pais, primeiro, é estudar, né? É aprender sobre o método, né? Tantos métodos que a gente tem sobre a disciplina positiva, né? Que é validar o sentimento da criança, é ouvir, é se colocar no lugar da criança também, né? Porque tu imagina, aí eu falei para ela outra coisa também, né? Ela falou do quarto, ela me mostrou um quarto assim, nossa, maravilhoso que ela estava, né, programando. E eu disse assim, nossa, quanto mais simples o quarto da criança for, mais ela vai querer ir para fora. Se tu criar um filho cheio de coisas, ele não vai sair. Então, assim, a riqueza não pode estar dentro. A riqueza, a criança, hoje em dia ainda mais, né? Porque videogame, telas, TV, dela, nossa, TV no quarto, então não pensar. Eu digo, não agora, né? A criança tem 3 anos, né? Então, assim, o belo tem que estar lá fora. O colorido tem que estar lá fora. Dentro tem que ser simples, né? E aí, outra coisa também que ela me perguntou, né, que eu achei interessante, né, que é deixar as coisas ao alcance da criança, facilitar essa autonomia e essa liberdade para a criança. Por exemplo, eu sempre deixo uma gaveta aqui que o meu filho pode mexer, né? Eu falei isso para ela. Então, o meu filho tem 1 ano e 1 mês. E aí, no início, ele ia nessa gaveta a todo momento. Tirava, mexia, tirava, mexia, tirava. E eu não interferia, porque eu preparei aquela gaveta para ele, né? E aí hoje ele já não faz mais isso, porque ele saciou aquele desejo que ele tinha de mexer, de tirar, né? Claro que vai vir outros desejos, né? Então é preparar esse ambiente para que a criança, eu disse assim, tu deixa a fruta ao alcance da criança, tu deixa um copo de água no alcance da criança, tu deixar, por exemplo, a gente fala muito do quarto montessoriano ali, né? Deixar 3 opções de roupa para a criança pré, né, escolhidas pela mãe, mas que a criança possa escolher uma dessas roupas, se sentir importante, que ela está escolhendo, está dando essa escolha, né, essa liberdade de escolha, deixar 2 calçados para que a criança possa escolher, deixar o excesso de brinquedo também não é legal em casa, né, ele prejudica o desenvolvimento da criança. Então, às vezes a gente quer super, né, muito brinquedo, muita novidade, muito colorido, muita informação, e a criança não quer mais ir para a rua, porque ela já tem tudo aquilo ali dentro de casa, né? E aqui em casa, né, um exemplo, usando o meu exemplo, eu praticamente não comprei nada para o meu filho de brinquedo, né? Quando eu saio para a rua, eu não levo brinquedo para ele, né? Quando eu vou levar ele na pracinha, quando eu vou levar ele para caminhar, né? E são coisas que eu tenho aprendido, né? Que os pais podem aprender. Então ele vai se encantando com tudo, ele vai se encantando com a pasta, ele vai se encantando com a árvore, vai se encantando com as pedrinhas no caminho, ele se encanta com uma flor. Então, de repente, se eu desse um objeto, né, ali, um objeto com música, né, que tem hoje, né, muito disso nos brinquedos, ele iria passar tudo isso percebido nele, né? Uhum. Então, eu acho que é isso, Rodrigo. Não sei se eu respondi a pergunta, mas é isso, estudar, preparar esse ambiente para que a criança possa ter o alcance das coisas, né? Possa ir usar o vaso, possa colocar uma cadeirinha no vaso, né? Para a criança alcançar, ter essa autonomia em casa e deixar a criança escolher certas coisas, né? Isso fala muito da construção do ser humano que ela vai ser no futuro. Certo. Obrigado, Marina. Ótima resposta. Foi mais que 3, acho que as pessoas não vão ficar tristes, não. Marina, só pegando o teu gancho, né? Existe até uma frase da Maria Montessori que ela fala que a beleza reside na harmonia. Então, tu traz, assim, muitos elementos interessantes que daria, eu acho que, muito tempo, assim, de conversa, ou muitos outros encontros de conversa, entre eles a questão do encantamento, a questão do tempo, esse tempo que é necessário dar para as crianças e também para os pais, porque, afinal, nasce uma criança, mas não necessariamente nasce uma mãe preparada e um pai preparado, né? A gente vai se preparando ao longo também desse crescimento dessa criança,
mas tu traz é muito importante pensar sobre essa questão do tempo, de dar o tempo para a criança ser a criança, de dar o tempo para que ela viva as suas experiências, né? Faça as suas vivências, as suas descobertas, que que parta, né, a construção do seu conhecimento também pela sua curiosidade. Então, quando ouço assim essa frase, e para mim ela sempre me toca muito da questão da beleza e da harmonia, que isso reside, traz também essa questão da ordem. O espaço externo ajuda a criança a se organizar internamente. Então, quanto mais bagunçado for, mais bagunçada internamente a criança vai ser, ou mais estressada, ou mais, né, hiperativa não, mas mais déficits de atenções essa criança vai ter, porque são muitas informações, né? Então, eu gostaria, assim, também que tu explicasse um pouquinho como tu organiza os cantos da tua escola, os espaços da tua escola, também para que a gente consiga explorar um pouquinho mais sobre essa organização do ambiente, que é tão fundamental para a organização psíquica interna dessa criança. Sim, Bárbara. Nós aprendemos, né, que até a bagunça ela deve estar no mesmo lugar, né? E também foi uma das coisas que eu conversei com essa mãe, né? A importância da ordem, né? E as coisas estarem todo dia no mesmo lugar. Então, na escola montessoriana, essa sala ela é dividida por áreas de conhecimento, né, que a gente chama. Ela inicia pela vida prática, né, que é tudo que envolve a casa, o lar, cuidados com o próprio corpo, cuidado com o ambiente, né, o lavar as mãos, o suar o nariz, o pentear o cabelo, né. Então, ele inicia por isso, por aí a sala montessoriana, que é essa ordem pessoal. Depois vai para a ordem do ambiente, né, que é o lavar a louça, o lavar a roupa, o passar a roupa. Então, vai tendo essa ordem, né? E aí depois vem a linguagem, né? Aí vem materiais de linguagem que desenvolve, que tá em tudo. A linguagem tá em tudo, né? Daí a gente vai aprendendo e vai estudando. A linguagem também tá na vida prática, também tá em tudo. Mas existe umas duas prateleiras, por exemplo, dependendo do enxoval que as escolas têm, né? Que existe um grande enxoval e à medida que a gente vai podendo, a gente vai adquirindo e vai criando esses materiais para pôr esse enxoval da escola. Então, depois vem a parte de matemática também, vem a parte de educação cósmica, que entra geografia, história, né, ciências. Aí tem a parte da linguagem junto com o português, né? Então, todas essas áreas têm um nisso, né? E aí, o que acontece? Todo dia, no final do dia, os materiais precisam estar no mesmo lugar, para que a criança ela vá se familiarizando de que tem que onde que está o material, onde que precisa estar o material, né? Onde que eu preciso devolver o material. Então, fala muito dessa preparação do ambiente, das coisas estarem organizadas, né, nessa ordem. Existe uma ordem, né? Que, claro, muitas vezes, dependendo das escolas, não é possível seguir essa ordem exata, né? Porque depende muito do ambiente, né? Por exemplo, ali na escola é uma casa adaptada. Então, a gente tenta compor, assim, né? O mais próximo possível, né? Como eu boto coisas lá na frente, a gente tem um acesso ao jardim, né, na sala, então esse jardim as crianças têm acesso a ele, né? Fica o regador de planta, que as crianças podem regar as plantas. Tem água na sala, né, que as crianças elas aprendem a usar essa água de maneira consciente, né? Geralmente a gente deixa um pouco de água por dia. Aí tem vezes que as crianças viram, daí acabou a água, né? O que a gente faz? Né? Então, assim, tem que dar o controle dessa água, como que vai usar essa água, para que vai usar essa água, né? Então, são várias coisas que precisam ser organizadas, né? Que precisam ser respeitadas. A gente fala muito para a criança que o ambiente é precioso, o material é precioso, e é delas, né? Eu sempre digo para a criança, olha, essa sala é tua, essa escola é tua, esse material é teu, você deve cuidar dele, porque ele é precioso, ele é importante, né? Então, criar esse senso na criança de que o ambiente é dela, precisa estabelecer limites com o colega, né? E que ela pode sim usar tudo que tem na sala, né? Com cuidado, com zelo, com amor, com ordem. Não sei se eu interessante também. Respondi, deu sim. É muito, muito legal trabalhar em cima dessa ideia, porque como tu disse, cada vez que a gente fala, a gente se encanta, a gente gosta mais, né? E tu falou uma coisa tão interessante hoje, como é bom falar daquilo que a gente gosta.
E muito interessante porque eu também observei, e isso também já vem sendo assim uma prática também, né, dentro das escolas públicas do nosso município, porque eu acredito que isso é uma construção de qualidade, é a questão do uso do vidro. Porque às vezes as famílias se assustam em manusear o copo, o prato, meu Deus, mas é vidro, né? Fala um pouquinho pra gente também sobre essa questão dessa relação com essas materialidades, né? Dessa organização da criança no uso desses materiais. Ah, então, foi outra coisa que surgiu. Por isso que ontem assim, eu me renovei, porque eu falei de tudo para essa mãe, para esse pai, sabe? E aí ela foi olhando esses materiais, né, de vidro, e além da questão ecológica, né, que traz de não usar o plástico, né, que é tão prejudicial para o meio ambiente, a gente falou a questão do vidro. Plástico, tu vai pegar uma jarra de plástico, ele não tem peso, né? Então a criança ela não faz esforço, ela não precisa desenvolver uma concentração para aquele plástico, né? E o vidro já tem um peso diferente, né? A questão também do vidro transparente para a criança ver o conteúdo que tem dentro, ver o derramado, né? Que a gente usa muito a jarra, o versário, líquidos, sólidos, né? Então, assim, eu vou citar a conversa que eu tive ontem, que também achei bem bacana, né? Quando nós estamos numa mesa com um adulto, jantando com outros adultos, já aconteceu de algum adulto virar um copo ou quebrar um copo? Você aí na sua casa, que é adulto, quebra copo de vez em quando? Quebra um prato? Não quer? Com certeza. E o que a gente faz quando a gente vê um adulto quebrando um copo? A gente xinga? A gente briga? Quando vira um suco na mesa, a gente diz, nossa, tu não tem controle, nossa, tu não fez direito, nossa. A gente não faz isso. E um adulto, ele tem todas essas suas faculdades mentais, motoras desenvolvidas, muito mais que a criança. Então, quando a gente vê a criança derrubando o copo, a gente se apavora. Mas, poxa, um adulto derruba e não acontece nada. Por que a gente tem que se apavorar quando a criança derruba? Você está desenvolvendo esse movimento, né? Então, tudo que a gente faz na escola montessoriana é uma educação para a vida, né? É uma construção para a vida da criança. Então, não é só ali aprender a matemática, aprender a escrever. Existe tantos outros processos no meio disso, né? Então, o carregar um copo, carregar uma jarra, carregar um prato, isso é para a vida, né? Então, aqui, desde pequenininho, quando eu ia comprar a mesa, eu botava um prato, etc. Ele pensava assim, poxa, por que eu ganho, né? Ele ainda não pensava, mas acredito que uma criança pense, poxa, eu não tenho capacidade de ter o mesmo prato, né? Que a minha mãe, que o meu pai, por que eu tenho um prato diferente? Porque eu não consigo ter, né? Então, como eu falei, é muito mais fácil tu dar um prato de plástico para a criança que se ela derrubar não vai quebrar, mas aí não tem aprendizado nisso, do que tu dar um copo de um prato de vidro, né, ali, e a criança quebrar e tem aquela lição, olha, quebrou, olha, este material a gente tem que ter mais cuidado, né? Então essa relação, ela funciona assim, pela questão da coordenação motora, pela questão de trazer sempre o que é real para a criança, né? Em tudo que a gente faz, a gente sempre parte do que é real para depois, né? O que não é real. Então, as crianças quebram, às vezes as crianças nos surpreendem, elas amam servir um copo, elas derramam, isso faz parte do aprendizado, né? Então, é mais difícil, né? É mais difícil para nós que somos adultos ver porque dá bagunça, dá sujeira, né? Requer muito mais tempo da família, requer muito mais tempo, a atenção do professor, precisa, né, tá ali atendendo essa criança que está caminhando com o copo na mão, porque se cai e quebra, tu precisa, né, intervir nesse momento para que não haja um acidente, né? Então é isso, é essa questão de, assim, às vezes, assim, também quebrou uma jarra. Nós não vamos lá e repomos essa jarra no mesmo momento. Vai ficar sem a jarra, vai ficar sem aquele material por um tempo, porque a criança precisa entender que não é assim, né? E as coisas não vêm fáceis, né? Então, poxa, quebrou, agora nós vamos ficar sem um tempo, né? Até a gente conseguir outro. E isso vai gerando essa conscientização, essa valorização também dos materiais da sala de aula, né? Tu sabe, assim, que até isso é muito importante, né? Porque quando a gente fala de uma educação voltada para equilíbrio, a gente sabe que o caos é tão necessário quanto, né, um ambiente de ordem. Porque é assim que a gente vai aprendendo a lidar com o equilíbrio. E essa questão do copo quebrado, às vezes até nós, adultos, nos sentimos frustrados, né? Imagina a criança.
lidar com essa frustração também é importante, porque faz com que a criança também encontre resoluções, modos de resolver esse problema. E quando ela encontra uma conquista, né? É uma conquista também, para o seu conhecimento, para a sua coordenação também, né? É o que a gente diz assim, ó, que a gente aprende, que o fato de ter quebrado já é um castigo para a criança, porque ela não conseguiu executar da maneira correta. Então, não precisa ter um castigo ou um xingão, né? Ela já errou, né? Caiu, quebrou, é que nem tu falou, às vezes a gente se frustra, mas a gente pensa, né? Então, assim, claro que a gente não diz, ai, tá tudo bem, não tem problema. Não, a gente diz, olha, você tem que ter mais cuidado, tem o movimento correto, a gente não corre com o copo na mão, né? A gente tem que fazer o movimento com muita calma. Só que é muito mais a demonstração do que falar, né? Então, o professor montessoriano, ele demonstra muito mais com as suas atitudes do que falando, né? Então, tem essa questão também. O exemplo positivo, né? E é o difícil. Exemplo amoroso. O exemplo muito difícil paciente, por isso. Tu se reeducar, porque, como a gente falou, é tudo muito rápido. E quando tu tem uma criança em casa, que daí tu tem esse olhar, tu pensa, poxa, o meu filho tá me observando. E lá na escola é assim, poxa, tenho crianças me observando. Então, assim, a gente vai enrolar o tapete, a gente enrola com calma e paciência, enrola o tapete, carrega o tapete da maneira correta. Às vezes a outra criança vai ver e não vai precisar o professor ensinar, porque ele viu, né? Então, tu tá sendo assistida a todo momento, a gente fala isso, né? Todo momento tem alguém te assistindo e a tua conduta vai fazer toda a diferença mais que a tua fala. Exato, tira do professor esse papel de centralizador. E o professor passa a ser um mediador e também um protagonista junto com a criança que é protagonista do seu processo de aprendizagem, né? Então, essa questão, como tu traz, do exemplo positivo, da paciência, do respeito, da amorosidade que o adulto tem que ter, são características, ao meu ver, que tornam um adulto preparado, né? Sim. Que é um dos conceitos tão estudados. Sim. É o adulto que a gente chama o adulto acalmado, né? O adulto que compreendeu que não adianta, né, correr, atropelar tudo, né? Que ele pode caminhar de um lado até o outro. Por exemplo, né? Muito na escola tradicional a gente ergue a voz para alcançar a criança que está no outro lado da sala. Fulano, vem cá. A gente fala assim, sendo que tem outras crianças que estão trabalhando. Lá na escola, e isso na nossa vida, o que a gente aprende? A gente tem que ir até a criança. Não, né? Quanto mais baixo, quanto mais a gente ir até a criança, mais essa ordem vai sendo estabelecida no ambiente, né? Mas assim, ó, é um trabalho difícil, né? Por isso assim que requer muito estudo, requer assim uma mudança de vida, de pensamento, sabe? A questão do não, do ficar o tempo todo falando não para criança, né? Essa semana eu assisti uma live falando sobre isso também da Manuela, ela falou, é muito fácil a gente ficar falando não o tempo todo, né, para criança. Não, não vai. E o educar, o pensar de como trazer outras possibilidades além do não é que é difícil, né? Então, vai muito do desejo do pai, do educador, de trazer esse diferencial. Na escola montessoriana, isso é obrigatório, né? As auxiliares, os professores que vão chegando, a gente vai, não digo corrigindo nem ensinando, vai moldando aos pouquinhos, vai falando, olha, a gente fala desta maneira, olha, a gente usa essa palavra com a criança ao invés dessa, porque tu faz a criança pensar naquela atitude, faz a criança não só poda a criança o tempo todo, mas faz ela entender o porquê não, né? O porquê que a gente não faz aquela atitude. Né? Então, eu acho que educar é muito mais difícil com liberdade do que sem. Né? É o que eu sempre digo, educar com liberdade, tanto em casa como na escola, é muito mais difícil, porque a criança vai se sujar, vai derrubar coisa, sabe? Então, é um processo requerendo muito mais atenção do pai e do professor, né? Só que quanto mais vai sendo alcançado isso, né? Mais o sucesso vai sendo atingido, e aí tu vê que o fruto que tu investiu, aquele, né, de conversar, de falar, de explicar uma, duas, três vezes, insistir, né? A gente diz assim, que a gente tem que ser incansável em ensinar a criança, né? Quando vê, tu vê florescer, e aí é lindo, né? Eu postei um vídeo agora no Instagram do menino,
né? Encaixando os sólidos. Gente, os encaixes sólidos, eu fiquei assim, eu olhei aquilo ali, eu disse, nossa, ninguém falou nada para ele como aquele material funcionava. Ele pegou e ele fez sozinho. Isso é maravilhoso, sabe? E aí, eu não sei se a gente vai entrar no assunto da questão do brincar, né? Das casinhas ali que a gente vem conversando. E eu trouxe essa novidade ali no verão que a gente postou os vídeos das crianças no lodo, né? Nossa. E eu acho que é isso, né, Bárbara? Não sei se tu queres trazer algo nessa parte, assim, do brincar. Não sei como é que tá o nosso tempo. Não, a gente ainda tem uns 15 minutos, né? Uns 10 minutos, mas eu acho que é bem importante, Marina, até porque o nosso encontro é uma celebração desta semana, né? É uma celebração desse respeito à criança, desse compromisso com a infância. Fala um pouquinho para nós, então, sobre essa concepção do brincar dentro dessa temática das casinhas, dentro dessa temática dos direitos das crianças. Então, eu vi assim, né? Eu tava um pouco perdida assim nessa semana. Eu digo, meu Deus, será que tem uma pauta, né? Porque eu não fiquei sabendo assim que existia essa pauta. Algumas escolas estavam fazendo essa semana de brincar. E aí eu vi essas escolas preparando tantas atividades para criança brincar. E aí eu disse, será que eu vou fazer algo assim do tipo? O que eu vou fazer, né? Daí eu disse, eu não preciso fazer nada, porque o meu ambiente já é preparado para a criança brincar o tempo todo, né? Brincar é o trabalho da criança. Então, nem toda brincadeira precisa ser ensinada, né? Nem tudo precisa ser ensinado. E aí eu me remeti à infância, né, Bárbara e Rodrigo? Os nossos pais nos ensinavam a brincar? Não, eles não nos ensinavam, ninguém nos ensinava a brincar. Ninguém ia lá e botava uma série de coisas na rua pra gente ir lá e brincar. A gente não tinha um monte de boneca, ninguém ensinava a gente a brincar com a boneca. Isso tudo é a vivência do lar, né? A gente pegava um bebê, um boneco, a gente já sabia, embalava, porque a gente via um adulto fazendo isso, né? Ninguém precisou nos ensinar a brincar. E hoje o que a gente vê é que as escolas elas querem estar o tempo todo conduzindo as crianças em grupos, né? E a criança elas têm desejos diferentes. E a brincadeira livre, ela tem tantos benefícios para a construção da personalidade da criança, desse adulto criador, né? Desse adulto cientista, desse adulto querer ser viajante, né? Que vai querer conhecer o mundo, que vai, enfim, tantas coisas que a criança vai poder ser, né? Se a gente deixar essa criança ser livre. Então, também fala muito da questão da natureza, né? Usar os recursos da natureza para brincar, né? No verão a gente teve um dia de chuva, e um dia de chuva numa escola é um dia terrível, as crianças não gostam, elas ficam agitadas, né? E aí uma mãe disse assim, nossa, tu ressignificou todo o dia de chuva para a escola, né? Agora vai chover, a filha vai dizer, nossa, quero ir para a escola quando está chovendo, né? Porque eu permiti que as crianças pulassem, se sujassem naquele lodo que se criou, né? E aí, tudo isso veio me remeter à minha infância. Eu nadava nas poças. Não sei como que eu nunca fiquei doente, assim, que eu nunca peguei nada. Nadava nas poças, no barro, fazia bolo de lama. Então, eu quis trazer isso para a escola, de não roubar essa parte da criança. E aí, o interessante é que as crianças ficaram receosas em se sujar, né? Receosas em ir na lama, porque elas dizem assim, nossa, eu não posso. Minha mãe não deixa, né? Vai deixar. Eu disse assim, eu falava assim, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, depois a gente vai trocar de roupa, depois a gente vai se lavar, depois a gente vai tomar um banho. Pode brincar, sabe? Então é isso, é tu entender que às vezes tu não precisa preparar nada, só tu deixar ali as folhas do jardim sem ciscar. O galho que veio agora essa semana, que essa ventania trouxe tantas coisas para a escola, né? E a professora trouxe essa proposta assim, vamos ver o que a nossa escola, o que trouxe essa ventania para a escola, e eles fazer essa integração, né, no pátio, achou uma coisa diferente, e a partir daí se deu todo o aprendizado. Então, assim, é permitir que essa criança, ela tenha essa construção da brincadeira, literalmente. Um quer brincar, né, num lado, outro quer brincar do outro, né, outro quer fazer outra coisa, outro quer pular amarelinha, outro... Isso é brincar, né? Então, não é o tempo todo estar produzindo, é deixar a criança à vontade.
Não quer dizer que a gente não precise, né? Em algum momento interferir ou em algum momento ensinar algo. Mas é muito bacana, assim, tu saber que tu não precisou ensinar, que eles aprenderam sozinhos. Eu acho que tudo que a gente aprende sozinho é mais gostoso, né, Bárbara? Né, Rodrigo? Tudo que a gente conquista pelas nossas próprias mãos, pelo nosso próprio interesse, tem um valor diferente se outra pessoa veio e te mostrou, né? E é difícil de se segurar. Às vezes, assim, a gente vê uma criança, assim, tentando fazer algo à vontade, que dá de ali fazer por ela é grande, né? Mas aí a gente se segura e vê a beleza do processo e vê a realização da criança em completar aquele exercício, né? De brincar, de criar, de se sujar. Nossa, o se sujar na escola, Bárbara, tinha alunos que não botavam o pé no chão, né? Eu posso ter relatos de pais não botavam o pé no chão. E aí, esse, né, que é o Lourenço, de repente a mãe dele até entrou, e a Laís, né? Ele não se sujava de jeito nenhum. E a gente sabe que para a infância é importante, né? Não ter esse nojo de se sujar, né? De tocar nas coisas, né? Não sei se é essa palavra certa. Mas eu sei que um dia eu peguei ele todo enlodado, assim, ó. E aí eu disse, Lourenço, o que é isso? Ele assim, depois a gente vai se limpar. Então tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, assim, em alguns momentos a gente deixar as crianças serem livres. Eu digo para os pais que chegam na escola, geralmente os pais têm um pouco mais dessa consciência, dessa liberdade. Eu digo, olha, as crianças às vezes vão e sujas para casa, né? Queres que eu mande a criança limpa para casa? Me avisa. Porque às vezes a gente perde 2 horas limpando, trocando, arrumando a criança, né? Para mandar a criança para casa redondinha, para o pai chegar em casa, a criança tirar a roupa e tomar um banho e dormir. Então eu tenho muito esse diálogo com os pais, que ali eles brincam o tempo todo, que eles podem sentar a bunda no chão, né? Claro que agora é frio, né? A gente tem que ter os cuidados, né, no frio. Mas assim, essa liberdade de construção, de escolher, né? Um quer estar lá em cima, outro quer estar lá embaixo, outro. Enfim, é muito lindo, é muito rico. Isso, Marina. Na verdade, é muito bom ouvir essas práticas e essas experiências, porque elas respeitam, né, as crianças, as curiosidades, os desejos. E tu sabe que quando tu estava falando assim, não tem como a gente falar de educação infantil, né, sem lembrarmos da nossa infância. E nessa semana, assim, né, tenho muito disso. Nós estamos honrando a criança que nós fomos. E tem muito aquela frase célebre, né? A criança que você foi teria orgulho do adulto que você se tornou hoje, porque essa memória é muito importante, porque ela nos traz isso das nossas brincadeiras. Como nós brincávamos, como nós aprendíamos. Quais são as lembranças que nós temos hoje, o que elas continuam nos ensinando hoje. E é preciso estar encantado para encantar, né? Tu sabe que aqui no chat tem muitas contribuições maravilhosas, né? De colegas, de familiares, né? De pessoas conhecidas. Mas eu gostaria aqui, entre todos os comentários, que depois, né, a gente pode lê-los novamente, até fazer um próximo encontro, porque eu acho que está sendo muito rica essa conversa, né? Para ser apenas uma só. Mas tem aqui da colega, né, que ela é uma professora também, uma professora encantadora, a professora Dirce, que ela traz assim, o diálogo com as crianças sempre é o caminho seguro para fazê-las compreender os processos, os limites e as regras do convívio social. E esse diálogo, ele tem que ser um diálogo respeitoso, né? Um diálogo que, quando eu digo que eu escuto as crianças, que eu converso e que eu respeito as crianças. E depois de tudo isso que tu nos falou, a pergunta é, então, como nós estamos exercendo e fazendo isso dentro das escolas, dentro das nossas casas? Porque a superproteção, né, e o abandono são extremos, né? O abandono não, então a autonomia, né, a gente deixa essa criança fazer o que ela quer e a gente sai, né, sai de perto dessa criança e ela acaba também ficando em situações de risco e de perigo. Então, é sempre um equilíbrio também entre a superproteção e o abandono, né? E a autonomia, ela não é abandono. Ela é um respeito pelas coisas que a criança já conquista, já consegue dominar e já consegue fazer sozinha. Mas fica também esse convite.
Eu sempre disse isso, que a gente precisa ensinar a criança como subir uma escada. Na verdade, não precisa ensinar, ela aprende sozinha. A gente precisa permitir que essa criança suba e desça essa escada quando o adulto está olhando. Porque pode acontecer de algum momento, não percebermos, e essa criança nunca subiu uma escada, nunca foi permitido, ou vai andar, não vai descer um degrau. Então, eu sempre permiti o meu filho, né? Permito na escola as crianças fazerem as coisas. Eu ensino elas, mostro como fazer a maneira correta para que elas não venham se machucar, né? Ou apenas deixo elas que elas aprendem sozinhas, né? Então, ali, o ter a consciência de deixar a criança repetir esse movimento de subir e descer a escada, que o meu filho, a escada que ele vai, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E tá tudo bem, só porque a gente tem que ser esse adulto acalmado, tem essa paciência de esperar a criança que está com esse desejo do corpo, né, de subir e descer. Né? Então, é tempo que a gente tem que se disponibilizar, né, para ensinar e não tirar tudo da casa, né? Não tirar todos os móveis. Eu, por exemplo, eu tenho um quarto de 2 pisos, né? Às vezes eu falo pro Henrique, o que eu faço? Eu aviso ele, ó, a mãe vai lá em cima buscar coisa e já volta. Eu sei que aqui não tem nada que coloque ele em pizza, né? Ele não vai subir na mesa. Então ele fica aqui uns 2, 3 minutinhos sozinho e eu fico só ouvindo, né? O que ele tá fazendo, por onde ele tá indo, porque eu conheço o ambiente da minha casa, o que ele sabe fazer. Não é também porque ele sabe fazer, ele não vai se machucar. Então, assim, confiar nele também. Eu confio na criança, então ele não tá, ele sabe que eu não tô 24 horas olhando ele, sabe? Isso é importante para a criança também. Então, às vezes ele tá no mesmo lugar ou ele tá em outro lugar, e eu tô sempre no diálogo, sempre no diálogo. O que você está fazendo? E é muito, muito interessante como o diálogo funciona, falou. Olha, é muito interessante desde bebê, gente, desde que nasce, conversem. Conversem quando forem vestir, conversem quando forem trocar fralda. Ó, filho, eu estou trocando a sua fralda agora. Eu estou vestindo a sua camiseta, estou botando no braço, vou botar a cabeça. Isso é uma construção assim, riquíssima no desenvolvimento da criança, que assim, é para nós, né? Eu preciso disso. Esses dias minha cunhada perguntou se tu não tá desgastando antes do tempo. Eu digo, não, eu falo para ele uma coisa, eu tô aprendendo. Preciso me acalmar. Quando eu falo para ele, eu me acalmo, sabe? Então é isso, é essa construção. Tá Então bom, eu passo gente. para Obrigado de novo por todo mundo que participou dessa live, especialmente da Marina Teixeira, né, a pedagoga, educadora Montessori, diretora da professora da Casa Escola Montessori de Torres, né, pela participação conosco hoje. Nosso compromisso realmente é com a educação infantil, é de levar o que há de melhor em termos de conhecimento, mobiliário e brinquedos para as crianças. E o nosso compromisso de todos os meses também estarmos trazendo novidades e sempre educando, né, os pais, professores, diretores e todas as pessoas que têm contato com as crianças, né? Mais uma vez, obrigado por todos participarem. Nós vamos. Então, se vocês gostaram do vídeo, depois no YouTube, deem um like também, né? Assinem o nosso canal para sempre estarem recebendo o que há de melhor aí na área de educação também. Obrigado de novo vocês duas, Bárbara e Marina. Uma ótima noite, uma ótima semana. Bye, bye.